bem, atendendo a pedidos do último vídeo aí que eu fiz sobre referências no Excel, hoje eu preparei aqui 2 exemplos, uma aula só falando de referência mista. Fala aí, tudo certo? Aqui é o Alex. Então teve um vídeo aí sobre referências que eu fiz, sobre referência relativa, absoluta e referência mista, e tive alguns comentários lá que o pessoal não consegue entender, e é assim mesmo. A referência mista realmente dá um nó na cabeça de muita gente. Então eu preparei aqui mais 2 exemplos sobre a referência. Vamos falar de novo sobre essas referências e vamos ver se agora dá para esclarecer um pouquinho melhor. Se não der, vocês deixam aqui no comentário que a gente faz outro vídeo, assim vai por diante. Beleza? Então vamos lá para a nossa tela. Então vamos lá. Primeira coisa que é para a gente entender legal sobre referência. Se você não está sabendo o que é referência, quer saber do início, vai no vídeo aqui, vou deixar na descrição, que eu falo sobre as 3 referências e dou exemplos sobre as 3, que é o vídeo que gerou algumas dúvidas. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a ideia de referência. O que a gente fala sobre isso no Excel? É quando nós vamos usar uma fórmula repetidas vezes. Tá? A mesma ideia de uma fórmula em outras células, descendo linhas ou descendo colunas. E lembrando, eu vou falar bem rápido aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo para entender a referência melhor. Mas lembrando que quando eu estou usando referência, ou seja, quando eu venho aqui no Excel e eu vou usar lá minha alça de preenchimento, aqui nesse cantinho aqui, né? A alça de preenchimento, ou simplesmente, se eu copiar e colar, o Excel ele vai andar as células. Então, vamos lá, se eu estou na célula A1, vamos pegar aqui a célula B3. B3 não foi um bom exemplo. Aqui, a célula B5. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, igual a B5. Tá? Ele trouxe lá o que estava em B5, que era a loja A. Então, se eu faço uma cópia para o lado, então repara, eu estou em B, estou movimentando coluna, estou mudando de coluna. Se eu faço a cópia para o lado, a minha coluna na fórmula, que era B, vai andar para a coluna do lado também, que vai ser a C. Legal? Se eu fizer uma cópia para baixo, eu estou mudando de linha, estou descendo uma linha. Então a minha fórmula lá, a primeira, que era a linha 5, e eu desci para a linha abaixo, a minha linha de baixo vai ser a linha 6. Então isso que o Excel já faz naturalmente. Tudo bem? Ou seja, nós vamos utilizar referência quando eu estou utilizando o mesmo tipo de fórmula em várias células. Mesma ideia de fórmula em várias células. E eu vou pensar na referência mista, agora que está o pulo do gato. Quando eu vou usar esse mesmo tipo de fórmula, a mesma ideia das fórmulas, tanto nas colunas ao lado, quanto nas linhas abaixo. Então eu vou usar a mesma ideia, vou estar fazendo cópia, ou vou estar usando a alça de preenchimento, arrastando para os lados, ou seja, mudando de colunas e também mudando de linhas. Então eu penso em referência mista quando eu tenho esse cenário. Eu vou usar a mesma fórmula, tanto nas colunas ao lado, quanto nas linhas abaixo. Primeira ideia que você tem que pegar. É um exemplo aqui. Qual é a ideia aqui? Eu tenho logo na minha tabela de cima os valores de venda da loja A, B, C e D, tá? Em abril, maio e junho, nesse trimestre. E aqui eu tenho no final o total. Então a loja A, no trimestre, abril, maio e junho, a soma ali, ela vendeu 3.516. Tá? A loja B vendeu, na soma do trimestre, 4.288. E embaixo, eu vou querer saber qual é a porcentagem de abril da loja A. Ou seja, desses 3.516 que a loja A vendeu aqui no trimestre, quantos por cento foram vendidos em abril? Então, a fórmula é a seguinte, igual o valor, né, o total que foi vendido em abril, dividido pelo total geral, né, o total do trimestre. Ok? Então, já sei que foi 16% do total da loja A do trimestre, né, em abril foi vendido 16,10%. E como é que eu vou fazer agora para saber em maio? A mesma coisa. Então repare que eu estava calculando em abril, eu estava numa coluna, e vou fazer a mesma ideia de cálculo na coluna do lado. Estou andando uma coluna. E a ideia é a mesma, ou seja, pegar o total aqui, o valor vendido em maio, total de vendas em maio, e dividir também pelo total geral do trimestre aí da loja A. Tá vendo? A mesma fórmula, a mesma ideia. O total daquela loja naquele mês dividido pelo total geral do trimestre. Se eu for andar agora para junho, é a mesma ideia. Eu vou pegar o total de junho dividido pelo total de vendas do trimestre.
E eu botei aqui uma coluna que vai somar esses 3 aqui para eu saber se está dando certo. Por quê? Ora, se eu somar aqui, eu estou pegando do total, né? Eu quero saber a porcentagem, a soma tem que dar 100%. Então, se estiver dando certo, esse total aqui vai dar sempre 100%. Como agora eu já sei que embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que com a loja B. Eu vou pegar o total da loja B em abril e vou dividir pelo total ali geral de vendas do trimestre da loja B. Tá vendo? Eu estou fazendo a mesma ideia de forma, estou repetindo as fórmulas, apesar de estar mudando as células, e esse que é o pulo do gato. Eu estou fazendo a mesma fórmula, tanto quando eu vou para as colunas ao lado, quando eu mudo de mês, quanto quando eu mudo de loja. Então, eu vou ter que ter uma referência mista aqui. O que vem ser a referência mista aqui? Eu tenho que falar para ele qual coluna ou qual linha não deve ser modificado. Quando a gente fala de referência absoluta, eu digo que a célula toda está travada. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o total de venda da loja A na C5, quando eu vou botar uma referência absoluta, eu vou clicar aqui na C5 e vou apertar o F4. Eu vou colocar o cifrão tanto na coluna C quanto na linha 5. Logo, a célula está travada. Se eu fizer cópias dessa célula aqui, para qualquer lugar, a célula C5 sempre vai ser mantida, né? Ela vai se repetir ali, ela não vai ser alterada, vai ficar C5 sempre. Mas quando eu falo de referência mista, eu não estou mais congelando a célula inteira. Ou eu vou querer que se mantenha só a coluna, ou eu vou querer que se mantenha só a linha. Isso é referência mista, ou seja, algum elemento fica travado enquanto o outro vai sendo alterado conforme a cópia vai sendo realizada. Eu quero que você repare o seguinte, então aqui eu já entendi que eu estou tanto andando para o lado quanto para baixo, e as fórmulas são as mesmas. Se eu deixar desse jeito, deixa eu tirar aqui a referência absoluta, né, do C5, para ver se eu posso simplesmente puxar a alça aqui se vai dar certo. Eu vou puxar a alça aqui para baixo, ó, e vou puxar para os lados. Já sei que deu errado porque tá me mostrando aqui que tem um erro. C5 está aqui, ok? Que é o total da loja A em abril. Quando eu vou para o lado, o total da venda de maio está em D5. E o meu total geral também está em F5. E quando eu vou para junho, eu tenho aqui as vendas de junho dividido pelo meu total, que também está em F5. Aí o primeiro raciocínio é o quê? Ah, tudo tem F5. Então eu vou pegar F5 aqui e vou congelar, porque o F5 apareceu em todas as fórmulas. Eu estou sempre fazendo o cálculo com F5. Pode ser. Vamos tentar então. Eu vou arrastar aqui para o lado. Deu 100%. Ok, está dando certo. E eu vou arrastar aqui para baixo. Quando eu arrasto para baixo, também dá valor, não dá erro. Mas está errado. Por quê? Porque eu deixei a soma aqui para saber. E ninguém está dando 100% aqui. Ou está dando mais, ou está dando menos. Quando eu vou olhar as fórmulas, por exemplo, aqui de baixo, eu vejo o quê? Que ele também está pegando F5. Porém, ele não deveria pegar F5, e sim F6. Porque agora eu desci de loja. Quando a minha loja muda, o meu total também muda. Porém, quando o meu mês muda, ou seja, quando a coluna mês muda, a coluna total não muda, ela continua em F. Então eu mudo de abril para maio, estou mudando de coluna, mas eu ainda continuo pegando o meu valor total em F. A coluna total ela não tem G e H, total de abril, total de maio, total de junho. Não tem, ela só tem uma coluna total só. Então só a coluna é fixa. Porém, quando eu mudo de loja, aí eu vou mudar de linha, eu vou pegar o total daquela loja. Então tem só a coluna que tem que ser fixa, para mim poder fazer a cópia. Lembrando, para mim poder fazer a cópia, Ctrl+C, Ctrl+V ou utilizar a alça de preenchimento. O total, que é uma coisa que eu estou usando em todas as fórmulas, ele só está sempre na coluna F. Porém, ele está uma hora na F5, quando eu vou na loja B, ele está na F6, quando eu vou na loja C, ele está na F7. Ou seja, é apenas a coluna F que tem que ser travada. Em vez de eu travar, né, tanto o F quanto o 5, eu vou travar apenas o F. Eu não vou botar a trava no 5. E agora eu vou tentar, vamos ver no que deu. Legal até aqui, vou puxar para baixo. Tudo 100%. Vamos olhar aqui como as fórmulas. Vou mostrar fórmulas. Vai ficar um pouco maior, mas dá pra gente ver, tá vendo?
Então, ó, quando eu estou pegando aqui em abril, eu estou com C5. Quando eu vou aqui agora para a loja B, eu vou em C6, que é o valor aqui de abril da loja B. Quando eu vou aqui para a loja C, eu vou aqui em C7. Tá tudo certo. Se eu for para o lado, eu estou pegando o mês de abril, então agora vai ser D5. Mas repare que eu tenho F em todas as fórmulas. Se eu não botar o cifrão aqui no F, vou tirar o cifrão, vou puxar para cá. Manteve tudo F aqui, até aí tudo bem, mas quando eu puxar para cá, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o F para G e o G para H. E não pode, porque o total está sempre na coluna F. Então esse é o pulo do gato. Você tem um elemento na sua fórmula, você tem uma célula na sua fórmula que está sempre no mesmo lugar em termos de coluna ou linha. Ou está sempre na mesma linha, ou está sempre na mesma coluna. Mas varia o outro que não está sempre. Ou seja, se ela está sempre na mesma coluna, ela acaba mudando de linha, que é o caso do total. Está sempre na coluna F, mas ela está na linha 6, na linha 7, 8, 9. Pode ser o contrário. Às vezes ela está sempre na mesma linha e hora está numa coluna, está na outra, está na outra. Que é o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho outro exemplo aqui um pouquinho mais complexo. Eu vou calcular a comissão de vendas. O que eu vou ter que fazer? Por exemplo, a Ana. Eu vou pegar o que ela vendeu, que é esse valor aqui, e vou multiplicar pela comissão dela em abril. Então a comissão da Ana em abril é esse total de vendas vezes a comissão dela. Em maio, a mesma coisa. Total de vendas vezes a comissão de maio. Então aqui, pegando a explicação anterior, eu tenho comissão e eu tenho vendas. Eu olho para vendas e ela está sempre na mesma coluna, porém as vendas mudam de linha. Olha só, está sempre na coluna F e altera de linha. Eu olho para a comissão, ela está sempre na linha 5, porém ela varia de coluna. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? As minhas vendas, que é o meu F9 aqui, está sempre na coluna F. Então eu vou travar só a coluna F, não a linha 9. E a minha comissão, meu percentual de comissão, estão sempre na linha 5. Eu vou travar aqui somente a linha 5 e não a coluna C. Quando é abril é coluna C, quando é maio é D, quando é junho é E. Varia. Agora as vendas, quando é da Ana é na linha 8, quando é do Maicon, aliás, quando é da Ana é na linha 9, quando é do Maicon é na linha 10 e assim por diante. Então eu travei aqui, vou puxar para baixo, vou puxar para o lado e tá lá. Agora uma dica, se mesmo assim não deu para entender, o que geralmente eu costumo fazer? Primeira ideia, eu estou tendo que eu vou copiar uma fórmula, é a mesma ideia da fórmula, tanto para o lado quanto para baixo. Opa, devo usar referência mista. Como saber aonde eu vou colocar? Simples, você faz 3. Você vai fazer a primeira, você vai fazer uma para o lado, na mão, tô fazendo aqui de maio no caso, né? E uma para baixo. Total do Michael vezes a comissão de abril. Você pode vir aqui na guia fórmulas, mostrar fórmulas. E agora eu quero que você analise as fórmulas que você acabou de fazer. E você vai olhar não célula, não é para olhar célula, coluna e linha. Qual coluna e linha que está presente nas 3 fórmulas? Qual está presente nas 3 fórmulas? Então, olhando aqui, ó, vamos olhar para a primeira célula, né? F9. Então, vou olhar a coluna F. F está aqui embaixo e F está do lado. O F da primeira célula aparece nas 3 fórmulas. Então, eu vou tacar o cifrão na frente dele. Vamos olhar agora para a linha 9. A linha 9 está aqui, mas embaixo é 10. Do lado ficou 9, mas embaixo mudou para 10. Então a linha 9 não tem que ser travada. Vamos agora para o segundo elemento. C5. Eu olho para o C. O C está aqui, está embaixo, mas do lado ele virou D. Não é mais C. Então esse C fica quietinho, eu não travo. Vou olhar para o 5. O 5 está aqui, está embaixo e está do lado. O 5 se repete nas 3 fórmulas. Eu vou vir aqui e vou travar ele. Pronto. E assim você fez... Ganhou o seu tempo aqui, né? Então repara aqui que eles vão ser mantidos. Eu vou ter o F, né, do primeira célula em todas as fórmulas. E eu vou ter a linha 5 em todas as fórmulas. E assim você consegue fazer a referência mista. Então é isso aí. Gostou da dica? Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa aqui nos comentários se conseguiu entender, que eu consegui clarear um pouquinho mais.
A última dica que eu deixo aqui é que você tente fazer aquilo que a gente viu na aula, tente fazer sozinho, até entrar na sua cabeça. Realmente é um assunto que dá um pouco de nó na cabeça mesmo, falou? Muito obrigado então, eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!